do Sintra em Foco, um programa que traz o melhor do concelho de Sintra para si. E como não podia deixar de ser, contamos com o incrível apoio da Farmácia da Tapada das Mercês e da doutora Susana Lamigo. Hoje iremos falar sobre o Espaço Capaz de Santa Casa da Misericórdia de Sintra. Como tal, estamos acompanhados pela Madalena Rodrigues, técnica de Serviço Social do Espaço Capaz, e também Manuel Costa e Oliveira, provedor da Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Boa tarde. Olá, Primeira pergunta que eu quero fazer e que toda a gente também precisa saber é o que é o Espaço Capaz? Madalena, Manuel, não sei quem quer começar. Eu vou-lhe fazer uma pequena introdução para chegarmos ao Espaço Capaz. Sim, senhor. Nós, enquanto a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, temos alguns focos nas nossas respostas sociais. Preocupamos com o polo alimentar, onde alimentamos cerca de 1.300 pessoas. Temos um serviço domiciliário a uma pessoa idosa ou fragilizada, e contamos com 86 pessoas. Temos os nossos infantários com 240 crianças e temos os nossos serviços de psicologia com várias centenas de consultas. Depois temos um centro de acolhimento sem abrigo e chegamos ao Espaço Capaz. Portanto, o Espaço Capaz é um pouco a resposta, a forma como nós olhamos para o idoso. Hoje em dia já não se diz idoso, diz-se uma nova etapa. A pessoa está numa nova etapa de vida. Há um pouco o princípio que nós rejeitamos, que a dita pessoa na nova etapa de vida poderá ser, em princípio, infeliz, porque já tem os seus constrangimentos, porque a vida já não sorri como sorria, porque dificuldades várias aparecem, por vezes as estruturas familiares são diferentes e, portanto, as pessoas tendem a entrar num certo estado de infelicidade, de tristeza. E nós rejeitamos isto completamente. Não achamos que faça sentido, não é merecido que uma pessoa que chega à tal nova etapa, à tal idade mais avançada, depois de toda uma vida de trabalho, toda uma vida familiar, toda uma vida muito preenchida, entra numa perspectiva de infelicidade. Rejeitamos isso completo, então surge o Espaço Capaz. Portanto, nós pretendemos olhar para um envelhecimento ativo, saudável, animado, focado em muita coisa que as pessoas terão com certeza prazer em fazer. Portanto, a nossa conclusão é, vamos lá olhar para o envelhecimento como uma felicidade através de um conjunto de iniciativas que vão contribuir precisamente para que isso seja e, portanto, estamos muito focados neste aspecto. Há cerca de um ano e pico, como a Madalena acabou de dizer, inauguramos este espaço. A Madalena é uma técnica de serviço social de excelência, estará perfeitamente mais à vontade para descrever, em suma, o que é o Projeto Capaz. Mas, portanto, o nosso grande foco é este. Vamos lá levar felicidade a quem não tem razão nenhuma para ser infeliz, numa etapa de vida de uma idade um pouco mais avançada, com um conjunto de intervenções muito diversificadas. E, portanto, a Madalena dirá melhor que eu o que é esta diversificação, o que é que nós fazemos para, de facto, que as pessoas sejam felizes nesta fase da vida. Portanto, aqui fazendo um enquadramento, portanto, este projeto nasceu de uma candidatura ao GAL Sintra Urban, que a Misericórdia de Sintra fez, portanto, o nosso espaço físico é na antiga União Recreativa das Mercês, que deixou, portanto, que estava inutilizado aquele espaço e, portanto, foi-nos cedido para o projeto estar em funcionamento. Foram realizadas algumas obras de requalificação e, portanto, o espaço oficialmente inaugurou em agosto do ano passado, mas o projeto iniciou em maio, onde fizemos algumas atividades mais exteriores, começámos a conhecer o território e a população. Portanto, este território e esta população é a freguesia de Algueirão Mãe Martins, portanto, que o nosso projeto dá resposta a todas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Portanto, neste espaço temos o serviço de psicologia, com rastreios de psicologia e consultas, o atendimento social que é feito por mim, uma enfermeira que dá, portanto, que faz rastreios e algum acompanhamento uma vez por semana. Temos a técnica administrativa que também apoia em algumas questões como marcação de consultas. Quando foi a questão para ter o certificado de vacinação, foi a técnica que apoiou para as pessoas terem acesso. Além disso, temos algumas atividades de animação e socialização e também atividades físicas. As atividades físicas são pilates e ginástica sénior, que decorrem
2 vezes por semana, portanto, 2 vezes ginástica, 2 vezes pilates. Temos neste momento a decorrer uma caminhada semanal, todas as sextas-feiras, portanto devem estar a caminhar neste momento. E também acompanhamos os utentes à hidroginástica, portanto, quer na piscina de Oressa, neste momento é na piscina de Miracintra. Portanto, isto em termos gerais são estas as atividades. Depois temos outras atividades que vão acontecendo ao longo do ano, como por exemplo visitas a museus, a teatro, colónia de praia, visita à quinta pedagógica. Iniciámos também a modalidade do Bóssia Sénior, que se calhar o senhor provedor pode contextualizar melhor o que é isto do Bóssia Sénior, mas era uma modalidade que nós já queríamos iniciar na instituição e, por que não, aqui com os nossos beneficiários, no fundo, e portanto começámos, até já fizemos um torneio interinstitucional. E portanto também estão a decorrer estas sessões de treino uma vez por semana. Além disso, portanto, temos outras atividades físicas, outras atividades regulares que estão a acontecer no espaço, que começaram a ser dinamizadas pelos próprios séniores. Isto é, temos um senhor que, portanto, gosta de pintar, sempre teve o desejo de dar aulas de pintura e de transmitir os seus saberes, e então, em conjunto, portanto, a Misericórdia, em conjunto com o Centro Paroquial de Algarão Mãe Martins e a Fundação HCAM, desenvolveu projetos de inovação comunitária em que foi intitulado com Ideias Sem Idade, em que os nossos séniores se candidataram para desenvolver essas iniciativas que decorreram até junho deste ano, mas como eles gostaram tanto e continuaram com o balanço, as atividades continuam de forma autónoma e, portanto, temos um senhor a desenvolver aulas de desenho. Iniciámos com uma aula, neste momento já temos 2 aulas semanais, porque o grupo já cresceu e requer uma logística diferente, e então teve que ser dividido para conseguir dar resposta às pessoas. Temos também uma senhora que dá aulas de espanhol uma vez por semana. Este grupo das caminhadas também iniciou com uma senhora que gosta de fazer caminhadas e, portanto, antigamente desenvolvia caminhadas com outras pessoas e quis agora dar essa oportunidade a ela de organizar não só as caminhadas, como ficar líder das caminhadas. Também vamos tendo algumas sessões informativas ao nível da inclusão digital, ao nível da área da saúde, em termos alimentares, em termos de saúde mental e física, algumas sessões também com a fisioterapia em relação ao risco de quedas, como prevenir também o risco de quedas. Portanto, isto assim, num foco geral, é o que temos para oferecer aos nossos séniores da freguesia. Portanto, o Espaço Capaz traz inúmeras atividades, o que permite, lá está, não ser sempre o mesmo tipo de atividade. O vosso foco também distribui-se pelo facto de darem a possibilidade das pessoas fazerem de tudo um pouco. Com a atualidade que nós temos enquanto sociedade, é uma sociedade cada vez mais digital, uma sociedade cada vez mais... Agora estamos a voltar a ser uma sociedade mais ativa. Qual é a importância na vossa ótica deste tipo de integração? Lá está, esta nova etapa, como o Sr. Provedor falou. Tendo em conta aquilo que é a nossa sociedade, como é que vem este tipo de integração e este tipo de vontade de, lá está, esta nova etapa ser mais feliz, não ser tão negativa como se costuma ter essa ideia que chega-se a um certo ponto da nossa idade que agora já não dá, já acabou, já perdi as minhas hipóteses. Como é que vêm estas alterações e, claro, esta integração que o próprio Espaço Capaz traz às pessoas? Eu diria que as pessoas acompanham muito bem essa evolução. Para além de todas as atividades que a Madalena descreveu, os aspectos da socialização enquanto tal são muito importantes. Eu próprio tive a oportunidade, eu sou produtor de maçã Reineta de Sintra, e tive a oportunidade de pedir que organizassem em minha casa uma sessão de apanha da maçã,
Depois brincámos um bocadinho a transformação da maçã, fazer uma marmelada, fazer uma geleia. Portanto, foi um dia muito bem passado, com pessoas no escalão etário que a Madalena descreveu, que usam cheios de areia. Se as pessoas já têm alguma dificuldade em andar em areia, assim poderá haver algumas cautelas. Mas depois seguiram-se momentos de socialização, que a Madalena estava presente, em que foi muito interessante para mim ouvir as pessoas. Nós chegamos a uma fase de vida, e eu também já estou nessa idade, chegamos a uma fase de vida em que há coisas que correm mal, ou já correram melhor, e que nos leva ao dito entristecimento que eu há pouco disse. E conversando com as pessoas, de facto, aparece uma senhora que enviuvou de forma dolorosa, aparece um senhor que perdeu um filho de forma dolorosa, portanto, aparecem muitos casos desses. Portanto, a ideia do projeto Capaz e tudo aquilo que nós fazemos com a socialização que isto permite é, de facto, mostrar às pessoas um novo cenário para a tal nova etapa de vida. Em relação à era digital, a toda esta evolução, eu diria que as pessoas acompanham bastante bem. Hoje em dia não há quem não tenha um telemóvel, hoje em dia não há quem não mexa muito bem nessas ferramentas, porque isso permite um maior contacto com as pessoas. Aliás, eu vi quando foi à minha casa, depois todos nos fotografámos uns aos outros, todos cantámos, as pessoas cantam, as pessoas dançam. Eu tinha lá no meu espaço umas flores muito engraçadas, as pessoas quiseram ir colher essas flores, fazer uns raminhos, distribuir. Portanto, quando as pessoas vieram embora, eu estava verdadeiramente feliz, porque as pessoas, de facto, passaram ali umas boas horas. E como eu passei também umas boas horas, como a Madalena e os colegas da Madalena passaram umas boas horas. É isto que está em causa. Porque quando eu às vezes me envolvo a conversar com algumas pessoas, eu lembro-me um dia, lá no Espaço Capaz, inseri-me numa atividade física e depois ficámos a conversar. E vejo um senhor muito triste e eu perguntei, mas porquê é que o senhor está triste? E ele respondeu-me, porque não tenho aqui o meu cão. O meu cão é o meu grande amigo e faz-me falta e não está aqui comigo. Meu amigo, vamos lá ultrapassar isso, de facto. Um cão é importante, eu também gosto de animais, também compreendo essa relação afeta com um animal, uma pessoa que está sozinha, mas há muito mais vida para além disso. E o projeto Capaz é a tal mais vida para além disso. Portanto, eu diria que as pessoas acompanham muito bem a evolução disto. Vê-se lá gente com mais de 60, com mais de 70, com mais de 80, com mais de 90, já foi o caso, e pessoas que estão bem. Eu diria que relativamente bem. Outro dia participava num seminário desta tal terceira idade, nova etapa, e falava-se de atividades de educação física para mais de 90 anos de idade. Isto é notável. Ou seja, pessoas com mais de 90 anos de idade, de género masculino, de género feminino, vamos lá fazer ginástica, vamos lá aprender a cair, como a Madalena dizia. Portanto, eu acho que temos toda a possibilidade aqui, as pessoas acompanham esta evolução, temos toda a possibilidade aqui de levar felicidade às pessoas. E é isso que nós pretendemos. Aliás, na minha concepção enquanto provedor e com os meus colegas, este é um projeto para crescer. Nós estamos nas mercês. Precisamos de apoio financeiro, nós não somos ricos, não temos dinheiro, todo o nosso dinheiro é para investir, para prestar serviços. Portanto, nós não somos uma empresa na funcionalidade que temos que dar à Santa Casa, mas não somos uma empresa na geração de lucro. Nós não queremos lucro, nós queremos riqueza para reinvestir. Se apoiamos 240 crianças, queremos apoiar 300. Se apoiamos 80 pessoas ao domicílio, queremos apoiar 120 e por aí fora. Portanto, para nós crescermos, precisamos de apoio. O Urban, que a Madalena referiu, foi nesta etapa do projeto. Agora vamos para as comunidades desfavorecidas, o apoio com a Câmara Municipal de Sintra também por um apoio generoso a tudo isto. Estamos nas mercês, na entidade que a Madalena descreveu, mas queremos outras entidades. O nosso concelho é imenso, somos 400 mil habitantes, temos 11 freguesias, agora estamos ali num espacinho pequenino das mercês, mas queremos crescer. Ou seja, se temos não sei quantos idosos, Madalena, temos agora... 130 e qualquer Pronto, coisa. 130 e quanto, mas nós se calhar temos em Sintra mais de 100 mil idosos, bem mais de 100 mil idosos. Portanto, isto é um projeto com um grande potencial de crescimento. E eu, enquanto provedor, e os técnicos que me acompanham, queremos crescer. Portanto, Deus quer que daqui a um ano estejamos aqui a falar das mercês, e mais do A, e do mais do B, e mais do C, porque queremos ir a mais pessoas, queremos prestar o nosso serviço de misericórdia, ou seja, queremos apoiar quem precisa que nós apoiamos. E esta questão da felicidade na nova etapa de vida é qualquer coisa que nos diz muito, que nos foca muito,
e que nós estamos aqui para fazer crescer. Madalena, na sua ótica, que tipo de atividade é que as pessoas que pertencem ao Espaço Capaz gostam mais de fazer? Qual é aquele tipo de atividade que as pessoas procuram mesmo querer envolver-se? As atividades físicas têm muita procura. Tudo o que é pilates, ginástica, até temos pessoas possivelmente em lista de espera. Pronto, porque a sala onde também se faz atividades não é uma sala grande, portanto é um espaço e as próprias aulas também não podem ser dinamizadas com um grande fluxo de pessoas para ter para mantermos um acompanhamento e uma maior proximidade. Portanto, eu penso que as físicas são as que têm mais procura, assim como as atividades que promovam a socialização, porque nesta fase eu considero, pelo que observo e que vejo no decorrer das próprias atividades, percebo que as pessoas têm muita necessidade de socializar, de conversar, de estabelecer laços com outras pessoas que se calhar ali dentro do próprio espaço neste momento têm essa oportunidade, têm a oportunidade de conhecer outras pessoas e que antes de irem para o espaço não o teriam com tanta facilidade, porque as redes de vizinhança já não são o que eram, portanto, às vezes ouço-os muitas vezes a dizer que não conhecem a maior parte dos vizinhos que residem no prédio e, portanto, acaba por ser uma grande importância nestas dinâmicas e nestas atividades, é os laços que se vêm construindo e que fora dali as pessoas já se encontram e que já se criaram umas relações e diferentes, portanto, do que só frequentar um espaço, só nos encontramos ali uma vez por semana. Já tem a preocupação de se preocupar, aquela pessoa não vem, portanto há aqui muito a questão da proximidade, das pessoas se conhecerem, de ser um espaço informal e que as próprias pessoas têm a oportunidade de dizer o que gostam ou o que gostavam que viesse a ser feito e muitas vezes temos feito coisas com sugestão das próprias pessoas, como por exemplo uma visita ao Estádio da Luz, portanto que várias pessoas disseram que era uma coisa que gostavam de fazer, nós organizámos, portanto, e conseguimos proporcionar essa experiência e portanto tem sido assim, a construção das próprias atividades tem sido feita através dos próprios interesses e gostos das próprias pessoas. Por exemplo, atualmente nós iniciámos a semana passada um grupo de cantares tradicionais porque percebemos ao longo das atividades, inclusive nesta atividade que o senhor provedor falou, em que as várias pessoas cantaram, que tinham interesse em formar um grupo para cantarem juntos. Então, por que não se tentar fazer construir esse grupo? Então, construímos esse grupo e vai-se construir, porque deste grupo apareceram X pessoas, mas provavelmente é uma coisa que vai, à medida do tempo, vão integrando mais pessoas e também está a ser dirigido ou coordenado por uma pessoa também com mais idade, também por um sénior e, portanto, o nosso objetivo nas próprias atividades é que as pessoas se possam empoderar, se possam ser elas próprias, não só a dar a ideia, mas a organizar e a fazerem parte da própria construção e dinâmica das atividades. Eu tenho 73 anos de idade, estou numa fase muito interessante da minha vida, porque sinto toda esta regente à minha responsabilidade, e estão à minha responsabilidade, sou o provedor, mas eu também já lá estou. E, portanto, muitas coisas eu já as adapto à minha própria pessoa. À sua pergunta, eu diria que nós chegamos a uma fase da vida em que queremos mostrar que estamos bem, queremos até superar-nos, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista intelectual, e daí a Madalena dizer, e muito bem, que as pessoas são muito receptivas a uma atividade física. Portanto, se o senhor me convidar, vamos fazer uma caminhada de 5 km, eu quero mostrar-lhe que sou capaz de fazer os 5 km e supero-me o mais que posso, de facto, para o acompanhar. Mas, o nome também vem um pouco por causa disso, não é?
espaço capaz é São mesmo para capazes, para as exatamente. pessoas mostrarem que são São capazes. capazes, exatamente, observa bem. Mas isto tem que ser feito com alguma regra. Por exemplo, se eu vou tomar banho, digo aos meus filhos, o pai vai tomar banho. Os meus filhos imediatamente disparam, o pai, cuidado com a banheira, cuidado atrás da banheira. Portanto, eu quero mostrar que entra na banheira com toda a facilidade. Mas tenho que entrar, não é para cair, não é para tropeçar, não é para maleijar, não é para partir a perna, nem o braço, nem a cabeça, nada disso. Portanto, à sua pergunta, eu diria que chega-se a estas idades, queremos superar-nos. Se as pessoas vão à minha casa apanhar a maçã, eu digo, cuidado que o chão é de areia, faz uns buracos, cuidado com os raízes dos pinheiros. E as pessoas sentem uma certa necessidade de dizer, mas qual é o problema? Então eu digo, olha que eu já caí aqui muitas vezes. E já, porque tropeço no pinheiro, ou na raiz, ou coisa assim. Mas as pessoas têm necessidade de mostrar que estão bem, e eu compreendo muito bem, eu também tenho, e até que intelectualmente estão bem também, que não fazem confusões, que têm memória, que mexem bem no telemóvel. E, portanto, o espaço capaz proporciona também todo este exercício às pessoas, toda esta possibilidade às pessoas. Portanto, eu lembro, a Madalena esteve comigo, quando fomos à minha casa apanhando a fruta, eu não tenho dúvida que as pessoas estavam felizes. As pessoas estavam felizes, concretizaram os seus projetos. Agora, eu sei bem que às vezes é preciso cuidado, porque de facto a idade avança, os chamados tiros de alerta, eu também já tenho vários tiros de alerta. Se cair uma caneta do chão, se eu chego lá muito mais rápido do que eu chegarei. Eu, quando é com os senhores, digo, desculpe, dê-me um bocadinho, vai demorar mais tempo, mas eu chego lá. Mas isto são os chamados tiros de alerta, ou uns lapsos de memória. A gente diz, tive uma branca. Pronto, tive uma branca, é um tiro de alerta que está aqui, mas porque é que eu tive aqui uma branca e eu não agarrei imediatamente a ideia que queria agarrar? A vida está feita assim, e portanto, o Espaço Capaz e a Santa Casa, o provedor, a técnica social, todos queremos contrariar as dificuldades que a vida nos vai trazendo à medida que vamos caminhando. E eu diria, pelo que vejo, um aspecto muito bem sucedido. A pandemia também influenciou muito esta adesão, porque tivemos, aliás, todos nós, 2 anos completamente parados e de repente estarmos a voltar a uma normalidade, com grandes aspas, também ajuda imenso este tipo de projetos, de espaços, para as pessoas mostrarem que são capazes, ainda são capazes, que não foram 2 anos de pandemia que lhes bloquearam por completo. Afetou-nos em dois, Madalena, posso responder, afetou-nos em 2 sentidos. Primeiro sentido, temos hoje em dia muito mais utentes que tínhamos, porque as dificuldades aumentam, o nosso polo alimentar cresceu imenso, tivemos uma certa altura, em plena pandemia, que as pessoas vinham-nos pedir bens alimentares para suster o seu dia-a-dia, e nós nem sequer tínhamos tempo de as entrevistar, de as diagnosticar. Não havia tempo, as pessoas faziam fila à porta e nós tínhamos que atender àquele pedido que nos era solicitado. Portanto, a pandemia afetou-nos muito neste sentido. E depois afetou-nos noutro sentido, com um cariz diferente, é que, por exemplo, os nossos infantários fecharam, nós deixámos de ter receitas por aí, embora o Estado dê uma compensação simpática, generosa, mas nós perdemos muitas receitas em termos do pico da pandemia. Nós próprios, o espaço onde eu tenho o meu gabinete, na área administrativa, da direção, que trabalhamos ali 14 pessoas, houve alturas em que estávamos 1 ou 2, o resto estava tudo em teletrabalho. Eu próprio estive em casa meses em teletrabalho, porque como é que eu comunicava com os meus colegas? Era por mail, era por telefone, que é um pouco diferente de estarmos todos no mesmo espaço a trabalhar uns com os outros. Portanto, a pandemia afetou-nos bastante, mas superámos. Hoje em dia não temos ninguém em casa por causa da pandemia, hoje em dia não temos teletrabalho, porque não temos necessidade de o ter, porque estamos todos nos nossos postos de trabalho. E, portanto, eu diria à sua pergunta, sim, afetou-nos muito, mas sim, ultrapassámos e, como eu costumo dizer, estejamos preparados para a segunda pandemia se ela ia aprender, porque já levámos a lição na primeira, que eu acho que não estávamos preparados para ela, porque não nos passou pela cabeça que ia suceder. É bom que nos preparemos, que um dia apareceu uma segunda ou qualquer coisa parecida com isso. E já vamos ser posso até dizer, capazes de aguentar. Capazes de aguentar. Aqui em relação concreta aos nossos, portanto, aos séniores, portanto, eu penso que efetivamente a pandemia trouxe efeitos negativos,
no sentido em que as pessoas, o não sair de casa, só o facto de não sair de casa, já a pessoa já vai ter mais dificuldades a andar dali a 6 meses a 1 ano. Porque não tem a mesma rotina. Nós somos seres de rotina. Se nós sairmos todos os dias, é fácil. Se deixarmos de sair, só o simples facto de estar num piso diferente já pode criar ali alguma instabilidade. Portanto, tivemos algumas pessoas mais receosas em relação à pandemia, até porque logo quando o espaço iniciou ainda houve medidas, depois disso ainda houve algumas medidas de contenção, mas fomos conseguindo ultrapassar essas medidas ou fazendo teleconsultas, portanto, ali em algum período mais específico, mas a maior parte das vezes conseguimos funcionar com o espaço aberto, reduzindo os grupos, e tentando fazer mais fasadamente as atividades, mas isso foi possível. Agora que as pessoas já estão todas assim mais livres das máscaras e de tudo mais, portanto temos tido uma maior procura e também uma maior adesão das próprias pessoas que já estavam inscritas, que já se sentem também um pouco mais confiantes, digamos, e que eu acho que não é só pela própria pandemia, mas é porque também já têm algum tempo de experimentação do próprio espaço e das próprias atividades, que agora lhes permite já estarem um pouco mais à vontade. Pronto. E este tipo de projeto, como disseram logo ao início, está indicado para pessoas a partir dos 65 anos ou também há a possibilidade de pessoas com uma idade um pouco mais nova? Ou é a partir dessa idade que normalmente começa a ser a inclusão neste tipo de espaço? Sim, costuma-se. Temos tido alguma procura, mas um número muito insignificante de, portanto, pessoas abaixo dos 65, porque a maioria das pessoas só depois mesmo da reforma é que têm a oportunidade para frequentar estes espaços. Não quer dizer que isto não aconteça e não significa que as pessoas não frequentem o espaço. Porque nós, em simultâneo a este projeto, temos um outro projeto na Santa Casa que se chama o Projeto Em Boa Companhia, que dá resposta não só à freguesia de Algueirão Mãe Martins, neste caso, porque neste caso está a dar o capaz, mas às restantes freguesias este projeto dá resposta. E então, se a pessoa não consegue entrar pelo critério da idade, não fica excluída de aceder a estas atividades por pertencer, neste caso nós estamos aqui mesmo na barreira entre freguesia de Algueirão Mãe Martins e Rio de Moro. Nós temos bastantes utentes de Rio de Moro que estão a frequentar o espaço pelo projeto de Em Boa Companhia. Portanto, não é limitativo e, portanto, acedem ao mesmo tipo de atividades. Há muita gente que fragiliza com muito menos de 65 anos de idade, não é? Outro dia frequentei uma ação de formação em cuidados paliativos e os exemplos que eram dados eram pessoas, homens ou mulheres, com 40 e tal anos de idade, 50 e tal anos de idade, 60 e tal anos de idade. Portanto, há aqui uma situação, muitas vezes, de fragilidade que não escolhe idades. Nós, por exemplo, na Santa Casa, temos um voluntário na ação social da área da ciência mental e física e é um homem com 30 anos. Nós temos um colega nosso na área da informática, o Marcelo, que é um cadeira de rodas que fala com muita dificuldade. Portanto, e o Marcelo tem 28 anos de idade. Portanto, a idade a fragilidade não é escolhida pela idade, não é uma proporção direta em relação à idade de cada um de nós, não é? E, portanto, como a Madalena diz, pois, se precisarem de nós, seja no projeto Boa Companhia, seja no Capaz, seja na ação social, estamos cá. Ainda hoje eu fiz uma reunião com a reinserção de Sintra, que se dedica à reinserção de gente jovem, e falava-se de uma rapariga com 14 anos de idade, mãe, a viver sozinha, que não sabe do marido, do pai do filho. Bem, venha lá essa rapariga para a gente ajudar, naturalmente. Falamos de 14 anos de idade, portanto, não vamos aos 65. Portanto, nós, Santa Casa, estamos muito disponíveis para ajudar
o problema, para ajudar a fragilidade, independentemente da idade. Pronto, no Capaz estamos focados 65 ou mais. Muito bem. É esse o alvo. Mas gente com menos idade, se precisar de nós, estamos aqui. Estamos aqui. Onde é que as pessoas conseguem encontrar mais informações sobre o Espaço Capaz e também como é que se faz o processo de adesão a este espaço? Portanto, a adesão, portanto, as pessoas têm que fazer uma ficha de inscrição e, portanto, a essa ficha de inscrição tem que estar anexado um comprovativo de morada. Portanto, porque isto é por uma questão burocrática, portanto, precisamos ter o comprovativo de morada para sabermos que estamos a responder a X pessoas da freguesia de Algarama e Martins, porque foi a freguesia que nos candidatámos ao projeto e, portanto, e foi para esse financiamento, foi para dar resposta a estas pessoas que ganhamos o financiamento. Em relação ao projeto Em Boa Companhia, é da mesma forma, só que não é necessário um comprovativo de morada, é apenas feita uma ficha de inscrição para termos os dados da pessoa e, portanto, e depois ver se as questões relacionadas com o próprio seguro, dependendo do tipo de atividades que as pessoas fazem. Isso depois também é avaliado caso a caso, porque nós temos muitas pessoas que estão inscritas no projeto e que não saem de casa, portanto, porque nós ou saem consultas ao domicílio, ou têm o atendimento social no domicílio, e, portanto, ter um seguro, se calhar não se justifica, porque não faz atividades no exterior. Pronto, portanto, é tudo visto caso a caso. Em termos de informações, portanto, o mais fácil será mesmo ir conhecer o espaço, até para ter uma noção do que é feito, portanto, porque normalmente há sempre coisas a acontecer quando as próprias pessoas visitam e acaba por ser mais interessante conhecerem logo a dinâmica. E, portanto, penso que será a forma mais simples. Pelo Facebook da Misericórdia também vamos postando algumas fotografias de atividades também para as pessoas também poderem ver e saber aquilo que é feito e a partir daí também poderão ter algum interesse em inscrever-se ou não. E penso que será... Portanto, temos algumas entidades parceiras aqui envolventes que também têm conhecimento do nosso projeto e que encaminham alguns utentes que se identificam com o próprio projeto. É um bocadinho por aí. Portanto, podemos também, eventualmente, depois, se quiserem deixar aqui o contacto, contacto e o folheto. Sim, claro. Nós aceitamos. Nós também iremos depois, claramente, identificar-vos e podem partilhar esta entrevista também para as pessoas ficarem um pouco a conhecer este projeto, porque não só é importante as pessoas saberem que isto existe, como também saberem que está aberto a todas as pessoas. Porque há muitas pessoas que, se calhar, não sabem que isto existe e é importante terem este conhecimento, nomeadamente agora. Mas, para mim, e ainda deixo-me pegar nas palavras da Madalena, para mim é importante que os nossos técnicos, que são técnicos formados precisamente, que entrevistem as pessoas e caracterizem as pessoas. É importante que às vezes não é o próprio que sabe muito bem o que é que precisa. Eu posso dizer, eu preciso de higiene pessoal, preciso de higiene da casa, preciso de alimentação, preciso de ir à rua, preciso de ir comprar medicamentos à farmácia. É bom que sejam os técnicos a identificar as pessoas e a caracterizar as pessoas. Definir exatamente o que é que as pessoas precisam para o seu bem-estar. Portanto, e a Madalena é quem faz isso no Capaz. É importante que a Madalena olhe para a pessoa que se beira de nós e a caracterize. E que diga o que nós precisamos de fazer é isto. Esta fase, para mim, é uma fase importante. E, portanto, estamos muito receptivos a que todos se aproximem de nós e nós estamos cá para isso. Cada um de nós, na vida, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, temos um foco. O nosso foco, meu enquanto provedor, o nosso foco enquanto Santa Casa, enquanto Projeto Capaz, é ajudar. Este é o nosso foco. E, portanto, quem precisa de ajuda, diga que nós, com certeza que iremos criar condições para conseguir prestar essa ajuda. Estamos muito disponíveis, porque é isso que gostamos de fazer, que temos que fazer e que vamos fazer e continuaremos a fazer. O nosso foco não é outro, é este. E, portanto, quem precisar de nós, seja bem-vindo. Manuel,
Madalena, muito obrigado por esta conversa e muito obrigado também por tudo aquilo que têm feito, em particular também à Santa Casa, por todas as iniciativas que têm tomado, que são cada vez mais importantes, nomeadamente também com a evolução das coisas. É sempre bom saber que o tempo nunca é perdido, o tempo sempre é investido, por assim dizer. E, claro, também temos que agradecer à nossa patrocinadora habitual, a doutora Susana Lamego, e também à Farmácia Tapada das Mercês por terem patrocinado este episódio. Nós regressamos para a semana com um novo episódio do Sintra em Foco, por isso até lá, continuem ligados à Rádio Sintoniza-te e, claro, um bom fim de semana também para vocês e obrigado por terem estado cá. Foi um prazer, muito obrigado. Alongou, isto alongou.